Olá, meu aluno, olá, minha aluna, sejam muito bem-vindos à nossa aula do conteúdo de razão e proporção direcionado para o concurso do Banpará. Tudo bem? Assim, na nossa aula de hoje, nós vamos apresentar a teoria e solucionar diversas questões para que você possa fixar de vez esse conteúdo e responder qualquer questão que apareça na sua prova de forma segura. Mas antes da gente começar a nossa aula, é importante que você se inscreva no nosso canal, deixa teu like, deixa teus comentários aqui no chat, que ao longo da nossa aula a gente vai solucionando todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo bem? Esse tópico que nós vamos trabalhar de razão e proporção, olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, ele está exatamente no terceiro tópico do edital. O edital nós temos 1, 2, 3, 4, 5 tópicos. Mas o mais importante é que a gente vai trabalhar isso de forma rápida e direta, sem enrolação, para que você possa compreender, tudo bem? Se você está chegando agora na nossa live, meu nome é professor Thomas Alves, eu tenho mais de 10 anos de experiência em concursos públicos e vou te ajudar na nossa aula de hoje a compreender esse conteúdo de razão e proporção direcionado exclusivamente para o concurso do Banpará, tudo bem? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Quando a gente observa, quando a gente pensa no conteúdo de razão e proporção, vamos primeiro entender o que é uma razão e o que é uma proporção. Sempre que falarmos a palavra razão, quando estivermos referindo em matemática, lembre-se, a razão ela será sempre uma divisão, sempre será uma divisão e, consequentemente, a divisão eu posso representá-la em forma de quê? De uma fração. Por exemplo, eu posso ter 10 sobre 3 ou 10 terços, eu posso ter 2 quartos, eu posso ter 1 sétimo, eu posso ter 30 sobre 25, todas essas são frações que, por sua vez, representam uma razão. Agora, claro, esses números, o 10, o 3, o 2, o 4, poderão ser diversas grandezas, como pessoas, como velocidade, como área, como tempo, poderá assumir diversas grandezas. O número 1, o número 7, o número 30 e o número 25, e assim por diante, poderão assumir diversas grandezas. Veja esse exemplo. Uma orquestra é formada por 40 homens e 30 mulheres. Qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres? Nós sabemos que a razão é o mesmo que uma divisão. E eu vou fazer uma divisão entre o número de homens e o número de mulheres. Só que eu vou representar isso em forma de uma fração. O número de homens dividido pelo número de mulheres. O número de homens eu tenho que é 40 e o número de mulheres 30. Observe que chegamos na nossa fração. Entretanto, eu posso simplificar a minha fração transformando ela na forma irredutível. E com isso eu posso simplesmente cancelar os zeros e a minha fração fica 4 terços. Isso significa que para cada 3 mulheres eu tenho 4 homens. E aí conseguimos representar a nossa razão. Veja mais um outro exemplo que traz o seguinte. Um concurso para preencher 200 vagas recebeu 1.600 inscrições. Quantos candidatos há para cada vaga? Então observe que eu posso representar isso através de o quê? De uma razão. A razão de que maneira? O número de vagas pelo número de candidatos. Observe que o número de vagas nós temos 200 vagas e o número de candidatos 1.600. Representamos a nossa razão. Entretanto, eu vou transformar essa minha fração na forma irredutível. Posso simplificar os zeros e vou ficar com 2 sobre 16. Posso simplificar o numerador por 2 e o denominador por 2 e vamos chegar no resultado de 1 sobre 8. Isso significa que eu tenho para uma vaga 8 candidatos disputando aquela vaga, certo? Então observe que aqui nós representamos através de 2 exemplos, através de grandezas diferentes, a razão entre o número de homens e mulheres e a razão entre o número de vagas e o número de inscritos, ok? E o que é uma proporção, professor? Agora já fica muito mais fácil a gente conseguir compreender o que é uma proporção. Olha a definição. Uma proporção é a igualdade entre duas o quê? Duas razões, que foi exatamente aquilo que a gente viu anteriormente. Quando eu faço a igualdade entre duas razões que, por sua vez,
representamos através de frações, nós temos exatamente o quê? Uma proporção. E nessa proporção eu tenho uma propriedade fundamental. Observe bem, a nossa propriedade fundamental da proporção. Observe aqui a nossa propriedade fundamental da proporção. Ela é um dos cálculos mais famosos da matemática. É a multiplicação dos meios pelos extremos. Observe, se eu tenho A dividido por B igual a C dividido por D, basta apenas fazer a multiplicação meio pelos extremos e eu vou chegar na propriedade fundamental. Isso significa que será igual a A vezes D igual a C vezes B. Professor, não entendi muito bem esse seu exemplo com letras. Não se preocupe, vou dar um exemplo aqui com números para que você possa compreender de forma clara. Observe que eu tenho um número 3/4 e aqui eu tenho um número 9/12. Observe que temos duas frações e temos a igualdade entre elas. Isso significa que nós temos o quê? Uma proporção. Se eu tenho uma proporção, eu posso aplicar a propriedade fundamental da proporção meio pelos extremos, a famosa multiplicação cruzada. Então nós vamos ter 3 vezes 12 igual a 4 vezes 9. 3 vezes 12 nós vamos ter 36, 4 vezes 9 nós também vamos ter 36. Então observe que aqui é um dos cálculos mais famosos da matemática, a aplicação da proporção. Tudo bem? Agora nós vamos fazer o teste em exemplos. Observe esse exemplo aqui. A idade do Rui está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. O Rui tem 12 anos. Que idade tem a sua avó? Então observe que eu vou representar isso através de uma proporção. A idade do Rui está para a idade da avó, assim como 2 está para 9. Observe que representamos aqui a nossa proporção. E a questão deu um dado muito importante. Ele deu a idade de Rui. E eu vou substituir na minha proporção. A idade de Rui, sabemos que é quanto? 12 anos. Então vamos ficar com 12 dividido pela idade da avó. Isso será igual a 2/9. Agora nós vamos aplicar a propriedade fundamental da proporção e descobrir a idade da avó, fazendo a multiplicação cruzada. Vamos ter 12 vezes 9 será igual a 2 vezes a idade da avó. E agora, para descobrir a idade da avó, observe que o número 2 está multiplicando. Vamos para o primeiro membro fazendo a operação contrária, de divisão. Então nós vamos ter 12 vezes 9 dividido por 2 será igual à idade da avó. Professor, por que você não fez a multiplicação logo do 12 com o 9? Porque eu posso fazer essa simplificação e facilitar nos meus cálculos. Observe, 12 dividido por 2 corresponde a 6. 6 vezes 9 será igual à idade da avó. 6 vezes 9 corresponde a quanto? 54. E descobrimos que a idade da avó corresponde a 54 anos. Então observe que fizemos a aplicação em um exemplo bem trivial acerca do conteúdo de proporção. Vamos a mais outro exemplo, que traz o seguinte. Em uma seleção, a razão entre o número de homens e mulheres candidatos a vagas é de 4/7. Sabemos que 32 candidatos são do sexo o quê? Masculino. O número total de participantes nessa seleção é de... Vamos agora montar a nossa proporção. Ele informa que o número de homens dividido pelo número de mulheres é na razão de 4/7. Observe que outra informação importantíssima que ele traz, 32 candidatos são do sexo o quê? Masculino. Então eu venho aqui no lugar dos homens e vou colocar 32. Vamos ficar com 32 dividido por M, onde M representa as mulheres, será igual a 4/7. Muito bem, o que é que eu faço agora? Aplico a propriedade fundamental da proporção, meio pelos extremos. E vamos ficar com 32 vezes 7 igual a 4 vezes M, onde M, lembre-se, representa as mulheres. O 4 está multiplicando, vamos dividir para o primeiro membro.
E com isso eu consigo facilitar os nossos cálculos na simplificação. 32 dividido para 4 é 8. 8 vezes 7 será o número de mulheres. 8 vezes 7 nós teremos 56 mulheres. Essa é a resposta? Não. Observe que a questão quer saber o número total de participantes. O número total de participantes será mulheres mais homens. Isso aqui será igual ao total de participantes. Mulheres nós temos 56 e homens nós temos 32. A soma de 56 mais 32 nós vamos ter 80, 6, 7 e 8. 88 pessoas no total participantes dessa seleção. Tudo bem? Veja que o comportamento ele se mantém em diversos exemplos. E quando começarmos a solucionar as questões da banca Setup, você vai perceber que vai ser o comportamento idêntico a esse que estamos solucionando. E na matemática não há atalhos. Quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Por isso que nessa live vamos aportar apenas o conteúdo de razão e proporção, de forma a você chegar no final da nossa live dominando esse conteúdo. Tudo bem assim? E aí nós vamos para exemplos da banca que está organizando o nosso concurso, o Banpará, que é a banca Setup. Vamos à nossa primeira questão de concurso público e vocês vão perceber que é da mesma forma que a gente fez nos nossos exemplos. Observe o que é que traz a questão. Uma universidade pretende dividir R$200 mil entre duas pesquisas, P1 e P2, de modo que a razão, ou seja, a divisão entre as quantias seja 2/3, 2/3. Qual o valor alocado para a pesquisa 2, a P2? Muito bem, o que é que nós vamos fazer? Montar a nossa proporção. A pesquisa 1 dividido pela pesquisa 2 será igual a 2/3. Uma informação importantíssima que temos é que quando eu somar a pesquisa 1 mais a pesquisa 2, os valores destinados à pesquisa 1 mais os valores destinados à pesquisa 2, nós vamos ter exatamente R$200 mil. Perceba que eu vou fazer o isolamento do P1 colocando o P2 para o segundo membro e vamos ficar o seguinte: a pesquisa 1 será igual a 200 mil menos a pesquisa 2. Concorda? Com isso, eu consigo descobrir o valor que foi destinado à pesquisa 2, fazendo apenas a substituição desse valor aqui na pesquisa 1. E vamos ficar com o seguinte: 200 menos a pesquisa 2 dividido pela pesquisa 2 será igual a quanto? 2/3. Agora nós conseguimos aplicar a propriedade fundamental da proporção e descobrir o valor da pesquisa 2. Então nós vamos ficar com 3 vezes 200 menos a pesquisa 2 será igual a 2 vezes a pesquisa 2. Vou eliminar os parênteses fazendo a propriedade distributiva. 3 vezes 2 é 6, logo 3 vezes 200 será 600 e 3 vezes a pesquisa 2 será 3 vezes o valor da pesquisa 2. Muito bem, observe que o 3P está negativo, a gente vai transferir de membro trocando o sinal, ele vai ser positivo e vamos ficar com 600 igual a 2P mais 3P. 2P mais 3P nós vamos ter 5P, não é verdade? E agora basta apenas isolarmos o P. O 5 está multiplicando, a gente vai dividir com 600. 600 dividido para 5 será igual a P2. Vamos fazer a divisão. 600 dividido para 5. Qual número multiplica o 5? Vai chegar perto de 6, é 1. 5 vezes 1 é 5. Para chegar em 6 é 1. 1 não divide, eu baixo 0. 2 vezes 5 é 10. Para 10 nada. Esse 0 que sobra aqui, eu coloco no quociente. Isso significa que foram gastos com a pesquisa 2 120. 120 o quê? 120 mil reais. Gabarito é a letra C de casa. Tudo bem assim? Então veja que aplicamos os conteúdos em uma questão da banca organizadora Setup, a banca do nosso concurso. Vamos a mais uma outra questão, também da mesma banca. Observe. Uma pesquisa realizada no centro da cidade contou com 630 pessoas.
verificou-se que a razão, ou seja, a divisão entre o número de homens e o número de mulheres era de 3/4. Quantas mulheres participaram da pesquisa? Então, muito bem, a razão entre o número de homens e mulheres é na ordem de 3/4. Ele fala também que o total de pessoas participantes, 630. Isso significa que quando eu somar homens mais mulheres, nós teremos 630. Para solucionar minha proporção, eu vou isolar o número de homens, as mulheres vai para o segundo membro, entretanto, vamos fazer a operação de subtração. O número de homens será 600 menos o número de mulheres. E agora, este valor nós podemos substituir na nossa proporção exatamente aqui na grandeza homens. Então, vamos ficar com 630 menos m dividido por m será igual a 3 dividido para 4. Vamos fazer a aplicação da nossa proporção, fazendo a multiplicação cruzada, e vamos ficar com 4 vezes 630 menos m, isso será igual a 3 vezes m. Fazendo a propriedade distributiva, 4 vezes 630, vamos fazer aqui ao lado, 630 vezes 4, que nós vamos ter 0, 12, sobe 1, 4 vezes 6 é 24, 24 mais 1 é 25, ou seja, 2.520. E 4 vezes menos m, nós vamos ter menos 4m, e isso será igual a 3m, onde m representa o número de mulheres. Observe que o 4m ele está negativo, a gente vai colocar para o segundo membro com a operação contrária, ou seja, somando. Isso significa que nós vamos ter 2.520 será igual a 3m mais 4m. 2.250 será igual a 7m. Observe, o 7 está fazendo a operação de multiplicação, nós vamos fazer a operação de divisão. Nós estamos fazendo aqui bem detalhadamente, rico em detalhes, para que você possa compreender todo passo a passo. Professor, eu já domino as operações inversas na solução de uma equação do primeiro grau, eu posso ir um pouco mais rápido sem nenhum problema, mas o nosso objetivo nessa aula é fazer o mais detalhado possível, ok? Então nós vamos ter 2.520 dividido para 7 será igual ao número de quê? De mulheres. Vamos fazer essa divisão aqui no canto superior direito. 2.520 dividido para 7. Qual número eu multiplico 7 e vai chegar perto de 25? Será o 3. Nós vamos ter 21. 21 para chegar em 25 é 4. 4 não divide para o 7, eu baixo 2. Qual número eu multiplico 7 chega perto de 42? É o 6. 6 vezes 7 vai dar exatamente 42. E observe que o zero que sobrou aqui nós colocamos no quociente. Isso significa que o número de mulheres será igual a 360. E é exatamente o que a questão pede. Quantas mulheres participaram da pesquisa? Participaram 360 mulheres. O gabarito é a letra D de dado. Chegamos a mais uma outra questão, também da nossa banca organizadora, a banca Setup, que fala o seguinte. Sabe-se que os números 4K menos 1, 50, K mais 5 e 20 formam uma proporção nessa ordem. Opa, se forma uma proporção, isso significa que eu tenho uma divisão entre frações. E qual serão as frações, professor? Vamos pegar os números aqui, ó. 4K menos 1 dividido para 50, obrigatoriamente ele tem que ser igual a K mais 5 dividido para 20. Observe que montamos agora a nossa proporção. O que é que eu vou fazer? Propriedade fundamental, multiplicação meio pelos extremos. Vamos ficar com 20 vezes 4K menos 1 igual a 50 vezes K mais 5. Vamos eliminar os parênteses fazendo a propriedade distributiva. 2 vezes 4 é 8. Consequentemente, 20 vezes 4 vai ser 80. 80 o quê? 80K. 20 vezes menos 1, nós teremos menos 20. Mesma coisa vamos fazer para o segundo membro. 50 vezes K, nós vamos ter 50K. 5 vezes 5 é 25. Consequentemente, 50
vezes 5 será 250. O que é que nós vamos fazer agora? Agrupar os termos semelhantes. O 20 está negativo, vamos transferir para o segundo membro. O 50 positivo, vamos transferir para o primeiro membro e vamos ficar com 80k menos 50k, não podemos esquecer da troca do sinal, será igual a 250 mais 20. 80 menos 50 nós vamos ter 30. 30 o quê? 30k. 250 mais 20 nós vamos ter 270. Obrigatoriamente, o meu valor de k ele será igual a 270 dividido para quem? Para 30. Posso fazer a simplificação dos zeros e vamos ficar que k será igual a 27 dividido para 3. Veja como facilitou nossa conta. 27 dividido para 3 é 9, pois 3 vezes 9 é 27. E com isso chegamos no valor de k, que é o que a questão pede. Determine o valor de k. O valor de k é 9, gabarito, letra B de bola. Vocês estão percebendo que o comportamento ele se repete em diversas questões da banca, sempre fazendo a aplicação da proporção através da substituição. E vamos a mais uma questão que traz o seguinte: os salários de José e Maria estão na razão de 7 para 8. Sabendo que o quádruplo do salário de José menos o dobro do salário de Maria é 6.000. Concluímos que, então vamos representar essa proporção. Ele fala que o salário de José dividido pelo salário de Maria está na razão de 7 para 8. Muito bem, ele traz o seguinte, ele diz que o quádruplo do salário de José, ou seja, 4 vezes o salário de José, menos, olha aqui, ó, menos o dobro do salário de Maria é igual a quanto? 6.000 reais. Concorda? Vocês percebem também que eu posso dividir todos os membros da minha equação por 2. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 2j menos m, 6 dividido por 2 é 3. Repito os zeros. Concorda? Logo, eu posso afirmar que o salário de Maria vai ser igual a 2 vezes o salário de José, menos 3.000 reais. Observe o processo que fizemos aqui detalhadamente. O M de Maria está negativo, a gente transferiu para o segundo membro positivo. E o 3.000 que está positivo, a gente transferiu para o primeiro membro negativo. E agora eu posso ir lá na minha proporção e substituir esse valor, aonde? Exatamente aqui, ó, no valor do salário de Maria. E vamos ficar com J dividido para 2J menos 3.000. Isso vai ser igual a 7 sobre 8. Vamos fazer a propriedade fundamental meio pelos extremos. E aí nós vamos ficar com 8 vezes J. Nós vamos ter 8J igual a 7 vezes... Vamos apagar aqui para termos espaço. 7 vezes 2J menos 3.000. Então nós vamos ter 8J. Vamos eliminar os parênteses fazendo a aplicação da distributiva. 7 vezes 2 é 14. 14 o quê? 14J. 7 vezes 3 é 21. Vou colocar os zeros e nós vamos ter o quê? 21.000. Agora, nós vamos fazer o agrupamento dos termos semelhantes. Observe que o 14 está positivo, a gente vai transferir para o primeiro membro negativo. Então, vamos ficar com 14J igual a menos 21.000. 8 menos 14, nós temos que lembrar o seguinte. 8 para chegar em 14. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 é 6. Mas a gente vai ter que lembrar que é 6 o quê? Negativo. Isso vai ser igual a menos 21.000. Consequentemente, o salário de José, ele será menos 21.000 dividido para menos 6. Menos 21.000 dividido para menos 6, ele vai dar um número positivo. E a gente vai fazer aqui, ó, 21.000 dividido para 6. Qual número eu multiplico 6? Vai chegar perto de 21, é o 3. Que vai dar 18. 18 para chegar em 21, 18. 19, 20, 21. Nós temos 3. 3 não divide, eu baixo 0. Qual número eu multiplico 6? Vai chegar em 30, é o 5. Que vai dar exatamente 30. Vocês estão vendo os dois zeros que sobraram aqui.
Vamos colocar no quociente. Isso significa que o salário de José será R$ 3.500. Agora eu preciso descobrir o salário de quem? O salário de Maria. Mas o salário de Maria, você lembra que o salário de Maria, vou até reescrever aqui, o salário de Maria vai ser 2 vezes o salário de José menos 3.000. O salário de Maria será 2 vezes 350 menos 3.000. Isso significa 2 vezes 350, nós vamos ter 2 vezes 3.500, nós vamos ter 7.000. 7.000 menos 3.000, nós vamos ter que o salário de Maria vai ser exatamente R$ 4.000, ok? E vamos para as alternativas. Maria ganha R$ 300 a menos que José. Errado. Maria ganha R$ 500 a mais. Maria ganha R$ 500 a mais que José. Sim, olha, já encontramos o nosso gabarito, é a letra B de bola. Vamos ler as demais alternativas apenas para nível didático. Os salários são iguais? Errado, falso. José ganha mais R$ 500 que Maria? Errado, é Maria que ganha mais que José. Maria ganha mais R$ 50 que José? Errado, é R$ 500. E confirmamos o gabarito na letra B de bola. Mais uma outra questão que traz o seguinte: sempre questões de razão e proporção. Veja o que essa questão fala. Em um levantamento financeiro da prefeitura acerca de determinado mês, foi de R$ 300.000 e as despesas foram de R$ 225.000. O contador precisa calcular a razão é o quê? A divisão entre as despesas e a receita. Qual das opções abaixo representa corretamente essa razão? Observe que as despesas foram R$ 225.000 e a receita total foi R$ 300.000. E vamos fazer essa divisão, concorda? 225 dividido para 300. Observe que o 225 é menor. O que é que eu tenho que fazer? Colocar o zero e uma vírgula. Qual número eu vou multiplicar? O 300 vai chegar perto de 2.250. Se eu multiplicar por 7, vai dar exatamente 2.100. Fazendo a subtração, nós vamos ter como sobra exatamente 150. 150 não divide para 300, vamos colocar um zero. Qual número eu multiplico o 3 vai chegar em 15? É o 5, concorda? Para 1.500, nada. Isso significa que o nosso resultado deu 0,75. E 0,75 ele corresponde a quantos por cento? Corresponde exatamente a 75%. Chegamos no gabarito da letra D de dado. Mais uma outra questão do tópico razão e proporção, que traz o seguinte: a razão entre as idades em anos de duas irmãs é de 3/7. Sabendo que a soma de suas idades é de 50 anos, qual a idade em anos da mais velha? Então vamos representar aqui as idades das irmãs, a mais nova e a mais velha, é na ordem de 3/7. E ele diz que a soma de suas idades é 50 anos. Ou seja, a soma da idade da mais nova mais a mais velha vai ser 50 anos. Isso significa que a idade da mais nova será igual a 50 menos a idade da mais velha. Observe, estamos aqui positivo. Vamos colocar para o segundo membro com a operação contrária. E agora eu vou substituir esse valor na minha proporção aqui no lugar da mais 9. Vamos ficar com 50 menos V dividido por V será igual a 3/7. Aplicando a propriedade fundamental, meio pelos extremos, 7 vezes 50 menos V será igual a 3V. Vamos eliminar os parênteses fazendo a propriedade distributiva. 7 vezes 5 é 35. Vou colocar o zero. 7 vezes V, nós vamos ter 7V. Isso vai ser igual a 3V. 350 será igual, observe que o 7 está negativo, a gente vai transferir para o segundo membro fazendo a operação de soma. E com isso podemos afirmar, sem preocupação, que 350 será igual a 10V. 350 eu vou dividir por 10, isso será igual a V, onde V será a idade da mais velha.
Posso fazer a simplificação aqui, ó, com os zeros. E a idade da mais velha corresponde a exatamente 35 anos. Vamos às alternativas. A mais velha, de 37 anos, está errado. Mais de 34 anos e menos de 37 anos, verdadeiro. Em anos, a idade da mais velha é mais de 34, sim, menos de 37. Encontramos o gabarito letra B de bola. Vamos às demais alternativas apenas para reflexão. Mais de 31 anos e menos de 34 é errado, é mais de 34. Mais de 28 e menos de 31 também é errado. E menos de 28 também é errado. E afirmamos o nosso gabarito na letra B de bola. Mais uma outra questão. Observe que essa questão fala: qual o valor de x na proporção a seguir? Questão muito fácil. Basta apenas aqui a gente aplicar o quê? A propriedade fundamental da proporção, meio pelos extremos. Então vamos ficar com 8x igual a 6 vezes 4. Nós vamos ter que x será igual a 6 vezes 4 dividido por 8. 6 vezes 4 nós vamos ter 24. 24 dividido por 8, nós vamos ter x igual a 3. Gabarito correto é a letra C. Vamos à nossa próxima questão, que traz o seguinte: em uma festa há 90 convidados e a razão entre o número de homens e de mulheres é de 4 para 5. Então observe, homens e mulheres é de 4 para 5. Já montamos a nossa proporção exatamente nessa ordem. A diferença entre o número de mulheres e de homens é de quantas pessoas? Observe que eu preciso pegar essa informação que a questão falou, ó, 90 convidados. Ou seja, quando eu somar os homens mais as mulheres, nós vamos ter 90 convidados. Isso significa que os homens ele será igual a 90 menos as mulheres. E agora eu vou pegar esse valor e substituir na minha proporção, exatamente aqui. E vamos ficar com 90 menos m dividido por m, onde m representa o quê? As mulheres, será igual a 4 sobre 5. Vamos fazer a multiplicação cruzada aplicando a propriedade do quê? Fundamental. 5 vezes 90 menos m será igual a 4m. Vamos fazer a multiplicação para eliminar os parênteses. 5 vezes 9 é 45. Ou 5 vezes 90 é 450. 5 vezes m, 5m. Observe que o 5m que está negativo, a gente coloca para o primeiro membro fazendo a operação de soma. 450, ele será igual a 4m mais 5m. 450, ele será igual a 9m. 450, observe que o m multiplica, nós vamos dividir. 45 dividido por 9 é 5. 450 dividido por 9 é 50. Ou seja, nós temos 50 mulheres. Se nós temos 50 mulheres, agora veja que perigo. Olha a alternativa é aqui, ó, 50. Isso é a resposta, professor? Não. Olha o que a questão está dizendo. A diferença, ou seja, a subtração entre o número de mulheres e o número de homens. Se eu tenho 50 mulheres no total de 90, obrigatoriamente eu vou ter 40 homens. 50 menos 40, nós vamos ter o quê? 10. A alternativa é a letra A. Seguindo com as nossas soluções, nós temos a próxima questão que traz o seguinte: no escritório em que Lúcia trabalha, a razão entre o número de funcionários mulheres e o número de funcionários homens é de 4 para 7. Então vamos escrever aqui, ó, mulheres e homens. Tem que estar sempre atento na ordem que ele fala. Ele falou primeiro mulheres e em seguida homens, vai ser primeiro mulheres dividido para homens. Isso está na razão de quanto? 4 para 7. Sabe-se que existe um total de 35 funcionários homens. Isso significa que homens corresponde a 35. Então, o número de funcionárias será... Muito bem, eu vou substituir esse valor na minha equação e aplicar a propriedade fundamental, meio pelos extremos. Fazendo a multiplicação meio pelos extremos,
nós teremos 7m igual a 4 vezes 35. Então, m, que é o número de mulheres, será 4 vezes 35 dividido para 7. Posso fazer a simplificação do 35 com 7 e nós vamos ficar com o número de mulheres, será 4 vezes 5. Observe, 35 dividido para 7 é 5. 4 vezes 5 corresponde a 20 e encontramos o número de mulheres. 20 mulheres trabalham no escritório, ok? Observe que o nosso processo de solução, ele sempre se repete, a estrutura é sempre a mesma. Quanto mais questões você fizer, mais preparado você ficará. Vamos a mais uma outra questão, sempre do tópico de razão e proporção. Observe, um grupo de pessoas se reuniu em um bar. Na hora de pagar a conta, calcularam que se dividisse um valor igualmente por todos os presentes, cada um pagaria R$14. Entretanto, resolveram que as mulheres não pagariam. E que, para dividir a conta igualmente, os homens pagariam R$22 cada um. Qual é a razão entre o número de mulheres e o número de homens do grupo? Muito bem, vamos à primeira informação, onde ele fala que se a conta fosse dividida igualmente para todos, cada um pagaria R$14. Então vamos escrever aqui, ó, o total da conta dividido para homens e mulheres seria igual a R$14. Entretanto, as mulheres não irão pagar e o total dividido para os homens significa que cada um vai pagar a quantia de R$22. Agora eu vou aplicar meio pelos extremos aqui no meu exemplo, lembrando que embaixo do 14 nós temos o número 1 que é facultativo à escrita. Vamos fazer essa multiplicação e nós vamos ter o seguinte: o total a pagar ele será igual a 14 vezes H mais M, onde H são os homens e M as mulheres. Vamos fazer a propriedade distributiva e o total a pagar será igual a 14 vezes H, ou simplesmente 14H, mais 14M. E agora eu consigo substituir esse valor na minha segunda proporção, que é essa aqui, ó. No lugar do total, eu vou colocar exatamente 14H mais 14M. Isso tudo dividido por H. Vai ser igual a quanto? A 22. Mais uma vez, vou fazer a propriedade fundamental, meio pelos extremos. 14H mais 14H, 14M, será igual a 22H. Agora, observe que o 14H eu vou transferir para o segundo membro. Vamos ficar com 14M igual a 22H menos 14H. 14M, 22 menos 14, nós vamos ter exatamente 8. 8 o quê? 8H. Agora, eu vou isolar as letras da seguinte maneira. Observe que nós vamos ficar com 14 dividido por 8, ele será igual a H dividido por M. Mas se você tomar cuidado e observar da forma que escrevemos, aqui eu tenho a razão dos homens para as mulheres. E a questão que é a razão das mulheres para os homens. Isso significa que eu vou apenas inverter os meus números. Então vou ficar com 8 sobre 14 igual a mulheres sobre homem. Essa é a razão. Mas quando você olha aqui para as alternativas, não temos. Isso significa que nós temos que simplificar o numerador e o denominador. Por quanto? Por 2. 8 dividido por 2 é 4 e 14 dividido por 2 é 7. E com isso chegamos na alternativa da letra A. 4/7 é a razão entre o número de mulheres e o número de homens. Chegamos a mais uma outra questão que fala o seguinte: sabe-se que a razão entre a medida da largura e a medida do comprimento de um terreno, então vamos colocar aqui, ó, a medida da largura e de um comprimento de um terreno está 5/7. Já escrevemos a nossa proporção. Se a medida do comprimento é 21,
Se a medida do comprimento é 21, então qual é a área deste terreno? Agora, o que é que nós vamos fazer? Pegar a informação do comprimento, substituir aqui na nossa proporção e fazermos o cálculo. O comprimento sabemos que é 21, a razão é 5/7. Propriedade fundamental da razão, meio pelos extremos. Então, nós vamos ter 7L será igual a 5 vezes 21. Lembre-se, essa multiplicação, deixe ela sempre para o fim, que quase sempre você vai conseguir simplificar. Então, observe que L, o 7 multiplica, nós vamos colocar para o segundo membro dividindo. E aí eu consigo simplificar o 21 com 7. 21 dividido para 7 corresponde a quanto? A 3. E vamos ficar com 5 vezes 3. Então a largura do terreno será 15. 15 o quê? 15 metros. Agora que eu tenho a largura e o comprimento, eu consigo calcular a área. Então observe, veja que o meu terreno ele é algo mais ou menos desse tipo. Aqui eu tenho 15 metros e aqui eu tenho 21 metros. Qual é a área do terreno? Base vezes altura, ou seja, largura vezes comprimento. 15 vezes 21. Toda vez que eu multiplico qualquer número por 1 é o próprio. 2 vezes 5 é 10, fica 0, sobe 1. 2 vezes 1 é 2, mais 1, 3. Vamos somar e chegar no seguinte resultado. 315, o quê? Metros quadrados. Alternativa é a letra A, tudo bem? E você que está gostando do nosso vídeo, da nossa live, interaja aqui no nosso chat. Lembrando que nós temos um intensivo. Você está observando que as nossas aulas são diretas ao ponto, sem enrolação. O nosso extensivo Bampará, com foco exclusivo no edital, com aulas de teoria, solução de questões e um material didático próprio para que você possa se preparar da melhor forma possível e conquistar a tão sonhada aprovação. Aqui na descrição do vídeo você pode adquirir maiores informações, seja para os cargos de nível médio, nível superior. O curso ele é disponibilizado de forma imediata, com aulas de teoria, solução de questões e material didático dentro da nossa plataforma online, disponível de domingo a domingo para que você possa se preparar no seu horário, no seu tempo. Tudo bem assim? E com isso, vamos chegando ao final da nossa live. Obrigado à participação de todos que estão aqui no chat, comentando, interagindo. Isso é muito importante. Espero que vocês consigam a tão sonhada aprovação. E lembrando, se inscreve no nosso canal Prep Concurso. Aqui na descrição tem diversas informações para que você possa se preparar da melhor forma possível. Eu sou o professor Thomas Alves. Segue nas redes sociais, no Instagram, @prof.thomasalves. Valeu e até a próxima aula.